Fala, senhores, beleza? Espero que estejam todos bem e tranquilos. Aula 2. A aula de hoje nós vou apresentar para vocês uma fórmula que vai ajudar a gente a calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG. Mas antes disso, relembrando um pouquinho na aula 1, foi sobre termo geral, né, de uma PG. Eu apresentei para vocês essa formulazinha aí no quadro a saber, né? A n era o termo geral lá da minha PG, A1 era o primeiro termo, que multiplicava aí o Q, que eu chamava lá de razão, lembra? E o n era o número de termos da minha progressão geométrica. Com essa formulazinha aí, eu conseguia lá calcular as atividades propostas para a gente lá na nossa lista de exercícios. Beleza? Tranquilo? Quem não viu aí essa aula, quem ainda não fez os exercícios, corre lá que ainda está no prazo. Vamos então aí para a aula de hoje. Vamos lá, já apresentei para vocês. Vamos aí tentar descobrir, vamos somar, na verdade, os n primeiros termos aí de uma sequência que está em progressão geométrica. Antes de começar aí a apresentar o conteúdo, né? Antes de eu mostrar a fórmula para vocês, na verdade, vou apresentar para vocês novamente o problema introdutório, né? Ele aí, ó. É um grupo de pesquisadores, né? É o mesmo problema lá introdutório, lá que nós começamos o conteúdo da aula 1. Um grupo de pesquisadores, lendo comigo lá, estão observando diariamente a população de uma certa cidade que foi infectada aí por um novo vírus, né? Ponto. Eu gostei desse problema, não sei porquê. Continuando a leitura. No primeiro dia, observaram que 3 pessoas tinham sido contaminadas. Ponto. Continuando a leitura. A cada dia de observação, a quantidade de pessoas contaminadas dobrava. Então, no primeiro dia, novamente, tinham 3 pessoas contaminadas. A cada dia lá de observação, a quantidade de pessoas contaminadas dobrava. Beleza. Continuando aí. Esse padrão se manteve, de contaminação se manteve aí até a 7ª observação, onde os pesquisadores então encerraram a pesquisa. Ponto. Essa era a pergunta que estava lá no slide. Eu até coloquei uma observação embaixo aqui, que eu modifiquei a pergunta para eu poder usar aí a fórmula do termo geral, né? Que é essa fórmula que eu mostrei para vocês aí na aula passada. Então, eu modifiquei a pergunta lá, está até em observação em vermelho embaixo aqui, né? Tava essa pergunta aqui lá, mas eu modifiquei ela justamente para eu poder usar essa fórmula aí que nós vimos na aula passada. Se eu deixasse a pergunta do jeito que está, dessa forma aqui, aí sim nós vamos usar a forma que nós vamos ver hoje, que é a soma dos n primeiros termos de uma PG. Por quê? O que está querendo? Pergunta. Quantas pessoas daquela cidade estavam contaminadas por esse novo vírus quando observado pela última vez? Ou seja, no 7º dia de observação. Então, quantas pessoas se contaminaram naquela cidade? Eu quero saber o total de pessoas que foram contaminadas naquela cidade no dia que pararam a observação, no 7º dia. Então, pausa, né? Se eu estou querendo aí, pensa comigo, se eu estou querendo saber aí o total, né? Quantas pessoas daquela cidade se contaminaram, então eu estou querendo saber a soma das 3. Começou com 3, não é isso? Das 3 no primeiro dia, depois no segundo dia já eram 6 pessoas contaminadas, né? Dobrou. No terceiro dia já foram 9 pessoas contaminadas, 12 pessoas contaminadas, perdão, né? Dobrou, né? Em relação ao dia anterior, eram 6, 12. No próximo dia seria 24 pessoas contaminadas, no próximo dia 48 pessoas contaminadas, iam dobrando, cada dia para frente ia dobrando em relação ao dia anterior. E aí eu quero saber, no final das contas, o total do 7º dia, o total geral de pessoas contaminadas por esse novo vírus aí.
é só eu somar cada termo, né? Se no primeiro dia tinha 3, 3 mais 6 que foi do segundo dia, mais 12 que foi no terceiro dia, mais 24 no quarto dia, e assim eu ia somando cada termo aí da minha PG. Opa, eu consigo fazer isso sem usar a fórmula novamente? Né? A fórmula do termo geral, nós vimos lá que dependendo da quantidade de termos, se for pequenininho, eu conseguia fazer facilmente, descobrir qual era o termo facilmente sem usar a fórmula. Mas aí, igual eu disse lá, e se fosse um número bitelão, número grande, e aí? Ia dar bastante trabalho para fazer, né? Uma fórmula aí foi a salvação da lavoura. Novamente aqui, nós vou apresentar para vocês a fórmula, né, para calcular a soma aí dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, que vai ser também a salvação da lavoura aí. Vai lá que aqui está o sétimo dia nesse problema aqui, mas vai lá que seja igual eu falei lá. Eu quero os pesquisadores ficaram 1 ano nessa cidade, 365 dias nessa cidade. E aí? Eu vou somar tudo, vou somando termo a termo. Nossa, mãe, vai dar uma trabalheira danada, né? Se eu for somar isso aí na mão mesmo. Então, vou apresentar para vocês a fórmulazinha que vai ser possível aí calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG facilmente aí usando aí, menos da metade da folha do caderno, dependendo da questão, né? As 2 linhas, 4 linhas no máximo, dependendo da questão. Então, as formulazinhas vêm aí para nos ajudar sempre. E novamente eu vou resolver esse problema aí logo mais no finalzinho dessa aula ou na próxima videoaula, se ficar muito grande esse vídeo. Eu espero que no finalzinho ainda dessa videoaula eu consiga resolver esse problema aí, se não, na próxima videoaula. Tranquilo? A qualquer momento me pergunte, hein? Pulando. Então, apresento para vocês agora a fórmula aí, que eu vou usar para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Então, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Importante, a razão diferente de 1, logo mais eu vou explicar por que diferente de 1, senhores, está aí. A fórmulazinha, então, para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG, é essa que eu acabo de apresentar para vocês aí. Apreciem ela, vê o que tem de diferente dessa fórmula para a da aula passada, do termo geral. Vocês vão ver aí que a diferença está na letrinha diferente, aí é esse SN, né? É S de soma, então a soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, esse é S de soma, né? A1 já é o nosso conhecido, é o primeiro termo lá da minha PG. O Q também já é conhecido meu, é a razão, não é isso? O N é o número de termos também conhecido meu, lá da fórmula do termo geral. E divido isso tudo, menos 1, isso tudo dividido por Q menos 1. Pronto. Então, essa formulazinha aqui, eu consigo calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. E importante, a razão diferente de 1. Né? Se a razão for 1 aqui, vai ficar, substitui aqui, 1 menos 1 vai dar 0, vai dar uma divisão por 0, vai dar zebra. Então, a razão tem que ser diferente de 1. E eu vou apresentar para vocês aqui, quando a razão for 1, eu não vou conseguir calcular a soma dos termos da PG, não. Será que não? Se a razão for igual a 1, será que eu não consigo calcular a soma dos termos de uma PG? Vocês vão ver logo mais para frente ali que eu consigo sim, e eu vou mostrar como nós vamos fazer isso aí. E vai ser mais simples ainda do que essa fórmula aqui. Então, essa daqui vale para quando a razão é diferente de 1. Se a razão for 1, lembra comigo lá na classificação da PG, também no vídeo 1, né, na videoaula 1, né, se a razão for igual a 1, eu estou aí com a minha sequência, estou com a minha PG constante, né? Ou seja, o mesmo número, por exemplo, se eu estou lá com a PG, a seguinte sequência, menos 4, 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 agarrou o disco, estou menos 4 toda a vida, e aí eu divido menos 4, vejo que a razão é 1, né? E na minha sequência todos os termos é igual a menos 4, então estou aí com minha PG constante, né? Nós vimos lá na classificação da PG na videoaula 1.
Então, nesse caso, vamos ter aí, vamos somar de um modo diferente, sem usar essa fórmula aqui, porque essa fórmula aqui não vale para esse tipo de PG, né? A razão aqui tem que ser diferente de 1. Então, a novidade aqui é só essa letrinha aqui, SN, S de soma, né? Soma dos N primeiros termos de uma PG. Olha o que eu falei aí, ó. Observação aí, ó. Antes da observação, então, guarde essa fórmula, que é o que nós vamos usar lá nos exercícios. Guarde ela. Então, vamos à observação. Observação, e se o Q for igual a 1? Né? E agora? Se o Q for igual a 1, olha lá, todos os termos são iguais, igual eu falei o exemplo, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, né? A1 é igual a A2, né? O A1 é quanto? Menos 4. O A2 é menos 4. O A3 é menos 4. Menos 4. Todos os termos são menos 4, né? São iguais. Então, A1 mais A2, né? Eu estou somando, hein? Se é a soma, estou somando os termos. Ó. A1 mais A2 mais A3, mais, né? Até o último termo. Beleza. São todos iguais? Então, A1 é igual a A2, que é igual a A3, que é igual a... Tá aqui, ó. A1 são todos iguais. Todos igual ao primeiro termo. Tudo igual a menos 4, né? No exemplo numérico que eu estou sugerindo aqui, né? Então, quantas vezes eu repeti o menos 4? Ou, nesse caso, quantas vezes eu repeti o A1, que é o primeiro termo? N vezes. N parcelas, né? Tá? Então, N vezes o A1. Né? Eu acabei de falar aqui, N parcelas. Então, N vezes o A1. Opa! Quer dizer, então, se eu somar isso tudo aqui, eu consigo achar o resultado? Consigo. Mas quantas vezes repetiu o mesmo número? N vezes. Então, N vezes aquele número. Né? Consigo descobrir a soma dessa minha PG. Ixi, não entendi nada. Vamos botar número então aí, eu estou apenas falando número. Vamos botar aquele exemplo que eu falei aqui, ó. Acompanhe aí o exemplo com menos 4. Então, qual será que é a soma dos 10 primeiros termos dessa PG aqui? Menos 4 é o primeiro termo, menos 4 é o segundo termo, menos 4 terceiro termo, o quarto termo menos 4 e assim vai. Quer dizer, então, é uma PG constante, razão, menos 4 dividido por menos 4. Opa! Menos 4, menos com menos. Menos dividido por menos dá mais. 4 dividido por 4 dá 1. Quer dizer, então, que a razão é 1. Razão 1, eu não posso utilizar essa fórmula, senão eu vou estar dividindo por 0. Tá? Mas aí, mais simples ainda, eu vou usar essa fórmula aí. Para calcular, então, a soma dos termos de uma PG constante. Beleza. Vamos calcular, então, já que é o caso. Aí. Estou eu, então, com a minha PG, a seguinte PG, né? Vou escrever ela aqui. Estou com a minha PG menos 4, menos 4, menos 4. Eu quero descobrir a soma dos 10 primeiros termos. Eu vou somar aqui, não. Fácil. Facinho, eu sou muito esperto. Eu vou fazer, não sei lá de fórmula, não quero saber de fórmula. Eu quero somar todos os termos aqui, vou somar sem a fórmula. São 10, né? Então, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, décimo termo. Escrevi aqui o menos 4 10 vezes. Não estou querendo saber o décimo, a soma dos 10 primeiros. Então, eu completei aqui, escrevi o menos 4 aqui 10 vezes aqui dentro dessa minha PG, né? Repeti aqui 10 vezes e somei. Mais com menos vai dar menos, né? Mais vezes menos é menos, então fica menos 4, menos 8, menos 12, somei tudo, menos 40. Esperto. Para que forma? Somei tudo. Pode? Pode, claro que pode. Vai demorar um pouco, mas pode. Você vê que eu até fiquei com preguiça de acabar de colocar 10 vezes. Botei pontinho, pontinho, pontinho. E se fosse 1000, você ia repetir aqui o menos 4 1000 vezes? Pode. Vai demorar um bocadinho bom também. Mas aí eu sou mais esperto ainda, vou usar a minha fórmulazinha. Aqui para me ajudar, por que eu não vou usar ela? É uma PG constante? É uma PG constante. Né? Constante. Abreviei aqui, mas... Constante. Onde a razão é igual a 1. Né?
Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então não posso usar aquela fórmula zona bitelona lá. Mas aí quando isso acontecer é mais simples ainda. Eu quero somar os 10 primeiros termos desta minha PG. Então soma dos 10 primeiros termos, n vale 10, é igual, né, os 10 primeiros termos. A fórmula, né, é Sn igual a n que multiplica o primeiro termo. Essa não é a formulazinha para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG quando ela é constante, ou seja, quando a razão é igual a 1? É essa. Fechou. Então vamos calcular aqui, ó, soma dos 10 primeiros termos, que é o que nos propõe aí o exemplo. Olha lá. Qual a soma dos 10 primeiros termos? Beleza. Então a soma dos 10 primeiros termos. No lugar do n eu coloco 10, né, os 10 primeiros termos. Então no lugar do n eu coloco 10. O A1, o primeiro termo aqui, né, que é igual aos outros. Então, não faz diferença pegar o A1, A2, né? Vamos supondo aqui que A1, porque são todos iguais aí os termos. Fechou. Então, A1 é menos 4, substituir aqui. Então, quer dizer que a soma dos 10 primeiros termos desta PG é 10 vezes menos 4. Opa, aqui não tem nada é mais. Então, mais vezes menos, menos. 10 vezes 4, 40, que é o que eu tinha achado aí quando feito na mão lá, na minha somando um por um, né? Termo a termo, né? Tinha achado aí o menos 40. Viu que demorou um cadinho aqui, eu até botei 3 pontinhos porque não ia dar para continuar com o meu quadro aqui, ele é pequeno. Saía, achei o menos 40, mas com 2 linhas aqui, né? E ainda exagerando, poderia ter feito mais aqui na frente aqui. Achei o menos 40 que eu tanto queria. Somando dava certo, com a formulazinha dá mais certo ainda, mais rápido ainda. Tranquilo? Fechou. Acabou. Era isso que tinha para apresentar para hoje aí, ó. Próxima coisa, próxima slide já é exercícios resolvidos. Vamos para a solução desses exercícios resolvidos aí, né? Rapidinho a gente resolve aí e vocês veem que não é tão difícil assim. O que eu preciso ter na cuca? Essa formulazinha aí quando que é diferente de 1. Tendo isso aí, vamos atacar aí o exercício resolvido. A pergunta é, o exemplo mais simples possível é esse aí. Calcule a soma dos 6 primeiros termos desta progressão geométrica. Vamos para o quadro? Solução, vamos para o quadro. Solução, atacar. Vamos para o quadro. Solução do exemplo de número 1. Estou eu lá com a minha PG, né? Eu quero soma dos 6 primeiros termos dessa PG, aqui, ó. Primeiro termo, menos 2, o segundo termo, 4, terceiro termo, menos 8, e assim continua. Tá. Solução do exemplo 1. Tá, vamos descobrir então aqui, ó. Era a soma, eu sei que a formulazinha que eu posso usar se o que é diferente de 1 é se n é igual aí o primeiro termo que multiplica o que é elevado a n menos 1, fechou? Isso tudo sobre q menos 1. Essa é a minha formulazinha. Tá atrás aí, ó. Fechou? É isso aí. Tranquilo? Beleza. É isso aí. Eu voltei ali e não mostrei para vocês aí. Mas está aqui no quadro. Tá. O que eu preciso para eu substituir na fórmula, para saber a soma dos 6 primeiros termos? Então, aqui nos meus dados, vamos novamente aqui, fazer uma listinha com os dados. O que eu tenho? O que eu preciso? Eu quero a soma dos 6. Então,
o número de termos 6. O A1 eu tenho, o A1 é menos 2. Está lá na minha sequência, está lá na minha PG. O que mais? A razão, razão não tenho, mas eu consigo calcular de acordo com a aula 1. Posso pegar esse dividido por esse dividido por esse, tanto faz. Vou pegar aqui o 4 dividido por menos 2 e 4 dividido por menos 2, menos 2. Mais dividido por menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. Fechou? Fechou. Tudo que eu preciso saber, eu estou querendo descobrir o S6, eu não tenho. Quero descobrir o S6. Tá bom. Tudo que eu preciso, então, está aí. Eu substituí aqui na formulazinha da soma dos termos, dos n primeiros termos de uma PG. Vamos começar a substituir? Então, S no lugar do N, 6, que é o que eu estou querendo descobrir, é igual o primeiro termo da minha PG, substitui aqui A1, então é menos 2, está aqui nos meus dados, que multiplica a razão, acabei de achar, menos 2, N vale 6, então menos 2 elevado a 6, tira 1. Vou colocar aqui dentro de parênteses, né, porque aqui a minha base é negativa, é o menos 2 elevado a 6. Tá? Sobre, nós fizemos isso lá na potenciação também, então dá para, recordem aí. Dividido por quê? Porque é menos 2 menos 1. Fechou. Agora é só resolver isso aí. S6, então, é igual a menos 2. Vamos resolver primeiro aí a potência. Menos 2 elevado a 6, isso é menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Né? A base aí é 6 parcelas. E isso vai dar para nós 64. Confiram aí. Menos 1, isso tudo. Menos 2 dividido por menos 2, menos 1. Vou botar um pouquinho para cima para não misturar. Menos 2, menos 1. Isso tudo, então, dividido por menos 2, menos 1. Devo 2, devo 1, devo 3. Pronto. Resolvendo agora essa parte aqui, o numerador, e depois dividindo por menos 3. S6, então, que é o que eu quero, é igual a menos 2. Vamos resolver primeiro aqui o parênteses, né? 64 tira 1. Isso vai dar 63 dividido por menos 3. O quadro está ficando pequeno. Beleza. Isso é igual para nós, então, 2 vezes 63 vai dar 126 negativo por conta desse menos aqui, né? Menos vezes mais, então mais escondidinho aqui, menos vezes mais menos, então menos 126 dividido por menos 3, não pode ser menos 3 ali, né? E isso é igual, então, S6, então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG é a divisão de 126 negativo, dividido aí por 3 negativo. E menos dividido por menos é mais. 126 dividido por 3, confiram aí, é 42. Quer dizer, então, se eu fizer a soma dos 6 primeiros camaradas aqui dessa PG, 6 primeiros termos dessa PG, eu encontro como resposta 42. Então, essa é a solução aí. S6, então, respondendo aqui, é 42. A soma dos 6 primeiros termos desta progressão geométrica. Ufa, tranquilo? Espero que sim. Qualquer dúvida, me pergunte, tá? Não deixe para perguntar depois, hein?
Vamos então para o exemplo de número 2, que é o exemplo introdutório, olha lá, né? Lá na introdução, né? Vou deixar um tempinho e vou ler o exemplo. Ele aí, ó. Vou ler o exemplo e deixar aí, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar descobrir para nós a resposta desta questão, a resposta deste problema aí, tá? Que é o seguinte, né? Os pesquisadores, blá 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 blá, é a mesma história lá, né? Que nós estamos vendo desde lá de trás, não sei porque eu estou gostando desse exemplo. No primeiro dia observaram 3 pessoas que tinham sido contaminadas naquela cidade, né? E a cada dia de observação aí a quantidade de pessoas dobrava, né? Tá. Então escrevam aí a sequência, né, que formam uma progressão geométrica, está em PG, né, está em progressão geométrica, façam aí, comece com o número 3, que é o primeiro termo, e ia dobrando em relação ao dia anterior. O primeiro dia tinha 3, o segundo dia eram 6 pessoas contaminadas, no terceiro dia eram 12, e assim ia embora, até o 7º dia, que foi quando eles pararam com a pesquisa. Aí ele está querendo saber aí quantas pessoas daquela cidade ficaram contaminadas aí, até o 7º dia, quantas pessoas tinham contaminadas naquela cidade, né? Solução: pausa o vídeo, tenta usar a fórmula, tenta descobrir sem minha ajuda, valendo 5 segundos para vocês descobrirem aí. Vai lá, pausa o vídeo e mãos à obra. Pausa o vídeo, vamos lá, pausa o vídeo, larga de preguiça, pausa o vídeo e mãos à obra, vai lá. Estou esperando vocês. Pronto, para quem pausou o vídeo, já fez, vamos conferir as contas comigo aqui. Vamos lá. Ao quadro. Então esse é o exemplo de número 2. Quem fez aí, fez a sequência, né? A PG, nós vimos que estava em progressão geométrica, que começava com 3, era o primeiro dia, ia dobrando, 6 dobrou, e ia embora, até o 7º dia de observação. Está querendo saber então o S7, né? Então N para mim era 7, nos dados do problema N era 7. O que mais eu preciso? Vamos escrever a formulazinha aqui, né? Para eu ver o que eu preciso, né? Vou escrever aqui em cima a formulazinha. Então, a fórmula era, para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG, Sn igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n, tira 1, isso tudo sobre a razão menos 1. Então, essa era a minha formulazinha para calcular aí a soma dos n primeiros termos de uma PG. N é 7, que é o número final aí, está querendo 7 dias de observação, então 7. O primeiro termo, opa, legal, primeiro termo A1 é igual a 3, razão, preciso dela para substituir ali, eu consigo achar fácil aqui, ó. 6 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, e estou querendo descobrir o S7. Não tem. Substituição. Com a fórmula na cuca, eu consigo calcular aqui o S do N. No lugar do N, coloco o 7. No lugar do 1, coloco o 3. No lugar do Q, cadê? Coloco 2. Elevado a N, elevado a 7, tira 1. Isso tudo sobre 7 tira 1. Vamos então ali resolver a potência, né? S7, vou diminuir o espaço, senão não vai dar para eu terminar aqui de novo, não. Vamos diminuir a letra aqui, diminuir o garrancho. S7 é igual a 3 vezes 2 elevado a 7, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 parcelas, isso dá 128. Ou 60 e no exemplo anterior eu achei 2 elevado a 6 é 64, né? Então 2 elevado a 7, né? Dobrou, 128. Tira 1, isso tudo sobre
7, subiu um pouco esse 7 menos 1 ali. Isso tudo sobre o 7 tira 1. Isso tudo, então, sobre... Opa! 7 não, né? O valor de Q é 2, hein? Corrige aí. Isso tudo, então, sobre 2 tira 1. Isso tudo sobre 1. Então, corrige aí. O valor de Q eu peguei errado lá. Ó. O valor de Q é 2. Eu peguei lá no valor de N. Então, substitui aqui. Ó. O valor de N eu substitui aqui e aqui. Aqui é Q vale 2. Então, vamos lá. Continuando aí. Eu fiz de propósito aqui esse aqui para ver quem estava prestando atenção. Né? Passou, ninguém falou nada. Vamos prosseguindo aqui. Né? Até que eu falei agora que está errado. Eu falo a verdade. Prosseguindo. Então, S de 7, soma dos 7 primeiros termos, é 3 que multiplica. 128 tira 1, 127. Dividido por 1, nem vou colocar mais esse 1 aqui embaixo, né? Não tá, eu não colocando aqui, eu estou sabendo, é o 1 aqui, ó. Mesmo ele não estando aqui embaixo aqui, eu sei que a divisão é por 1, então não preciso colocar mais. Então ficou simplesmente aí 3 vezes 127. E 3 vezes 127, quer dizer então, e acho a resposta, soma dos 7 primeiros termos aí, é 381. Quer dizer, então, que tinham 381 pessoas contaminadas naquela cidade no 7º dia, quando eles pararam aí a observação. Beleza? Essa é a minha resposta final, 381 pessoas infectadas, né? Ou contaminadas aí, quando eles pararam a observação, lá no 7º dia. Essa então é a resposta do problema lá do problema de introdução do assunto. Né? Tranquilo? Espero que tenha dado essa resposta aí para a galera que pausou o vídeo e tentou fazer esta questão simples, né? Aplicação direta da fórmula aí, a fórmula do N nos primeiros termos da PG, né? A propaganda. Beleza. Vamos para o último exemplo então aí. O último exemplo dessa parte, dessa aula 2, que vai ser só essa videoaula mesmo. As próximas videoaulas será aí outro assunto, né? Ora, vamos lá, vai descobrir isso aí. Fala o seguinte no exemplo, exercício resolvido de número 3. No financiamento de uma moto, ficou combinado aí que o proprietário faria o pagamento em 20 prestações mensais que formam aí uma PG de razão 1,02. Ponto. Sabendo aí que o valor da quarta prestação era de R$ 318, pede-se para determinar aí o valor total pago pela moto. Aí deu alguns dados aí, considere 1,02 elevado a 3 aproximadamente 1,06, ou seja, eu vou usar isso aí em algum momento. E também 1,02 elevado a 20, aproximadamente 1,5, também eu devo usar isso a algum momento. Vou precisar disso aí em algum momento. Se deu, vou precisar de algum momento aí desses dados aí. Novamente, solução. Pausa o vídeo. Tente fazer, usando aí o que a gente tem acumulado até agora. Será que consigo usando só a fórmula da soma dos N primeiros termos na PG? Será que só ela vai ser suficiente? Tenta fazer aí. Pensa aí. Pausa o vídeo e pensa. Rabisca. Vai lá. Valendo. Bom, para quem tentou fazer, viram que só o SN, só a fórmula do SN, não vai ser possível determinar tudo que eu quero aí nesse problema, porque além do que está pedindo, está faltando aí o primeiro termo que eu não tenho, né? No financiamento de uma moto, ficou combinado que o proprietário faria o pagamento em 20 prestações. Quer dizer, então, ao quadro comigo. Quer dizer, então, 20 prestações. Esse é o exemplo de número 3. 20 prestações. Então,
meus dados. N é igual a 20. Tá? Então, em 20 prestações que formam aí uma PG. De razão, então razão me deu, então razão que D foi dado, 1,02. Continuando a leitura. Sabendo que o valor da quarta prestação era de 318. Epa! O valor de A4, que é a quarta prestação, é de 318 conto. Não deu A1. E para calcular a fórmula SN, eu preciso do A1, eu preciso da razão, eu preciso de N, razão eu tenho, N eu tenho, né? Tira 1 sobre Q menos 1. O A1 eu não tenho. E agora, né? O que eu faço? Aí vem aquela história, né? O que eu faço agora, né? Saio correndo, baixo a cabeça aqui na mesa e choro. Eu tento resolver aí usando as minhas... o que eu tenho aí de conhecimento, né, adquirido até agora, né? Somado até agora, né? A terceira opção, né? A última opção, para mim é a melhor. Vamos tentar fazer com os conhecimentos adquiridos até agora, né? Tá bom. Como que eu acho o A1 sendo que não foi dado aqui no problema? Né? Sabendo que o valor da quarta prestação era de 318 e quer determinar aí o total pago pela moto. E aí deu alguns dados aí, né? Eu vou anotar aqui embaixo aqui que 1,02 elevado a 3 é aproximadamente 1,06, né? Foi dado também aí que 1,02 elevado a 20 é aproximadamente aí 1,5. Então foi dado no problema. Eu anotei tudo que foi dado, eu anotei aqui. E o A1 eu não tenho. Epa, eu não tenho. Mas aí eu lembro que eu consigo descobrir o A1 usando, né, A1, que é o primeiro termo dessa PG. Falou que os pagamentos aí, as prestações mensais aí formam uma PG. Estava explícito aí no problema. Consigo descobrir o A1 usando a fórmula do termo geral de uma PG. E qual que é ela? Do vídeo anterior, do vídeo 1. AN igual ao A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Será que me ajuda mesmo? Vamos ver. Uai. O N, nesse caso aqui, usando esse dado que foi dado aqui, ó. Foca nesse dado que foi dado aqui, ó, né, o A4. Então, vou substituir aqui, ó, A4. Quer dizer, então, que nesse caso, em particular, o N é 4. Então, A4 igual ao A1, não tem. O Q elevado a N menos 1. Vou fazer embaixo isso é a substituição. Tá. Vou substituir aqui, ó, o A4. Então, 4 menos 1. Mas eu tenho o A4. Eu tenho a razão, vou substituir aqui, ó. O A4 é 318, igual a 1, tem não. O Q? Tenho. O Q vale, cadê? 1,02. 1,02. 4 menos 1? Opa, 3. Epa! Por isso que foi dado lá no problema que 1,02 elevado a 3 é aproximadamente 1,06. Aqui, ó. Vou usar agora aqui, ó. Vou substituir agora aqui, ó. Então, 318 é igual ao A1, que é o que eu estou querendo. Ficou só ele agora na minha equação para resolver. 1,02 elevado a 3 é aproximadamente 1,06. Então, organizando a parada aqui, a A1, que é o primeiro termo, é igual ao 318. Está multiplicando, passa dividindo aqui 1,06. Então, 318 dividido por 1,06, redondinho, 300. Acabei de encontrar o primeiro termo na minha PG. Quer dizer, então, pagamento de 20 prestações mensais, sabendo que o valor da quarta prestação era de 318. Aí o valor da primeira prestação, R$300. Acabei de encontrar. Com um A1 bonitinho, mais um dado para mim, eu consigo, então, agora sim, substituir na minha fórmula do SN.
Vou passar a fórmula um pouquinho mais para cá. Sn é igual ao A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo sobre Q menos 1. Fechou. Substituindo então, agora sim, estou querendo o S de 20, né? Na 20, qual determina o valor total pago pela moto em 20 prestações. Então, S de 20. A1 acabei de achar, substitui. Que já tinha 1,02 elevado a N 20, tira 1. Isso tudo sobre valor de Q? 1,02 menos 1. Continuando a minha conta, soma das 20 primeiras prestações, ver quantos que eu vou pagar lá no final das contas, 300, multiplica, 1,02 elevado a 20, deu lá no meu enunciado, no meu problema, ele aqui, 1,02 elevado a 20 é 1,5 aí aproximadamente. Então isso é 1,5 aproximadamente, tira 1, isso tudo sobre 1,02 menos 1, isso dá 0,02. 1,02 tira 1, ficou só o 0,02. Continuando o meu problema, S20 é igual, espero que esteja acompanhando comigo aí, 300 que multiplica. 1,5 tira 1, 0,5, né? Isso tudo dividido por 0,02. Quer dizer então que o S20, a soma dos 20 primeiras prestações, é 300 vezes 0,5, dividido o resultado por 0,02, vou fazer direto aqui porque meu quadro é pequeno, então 300 multiplica por 0,5, o resultado divide por 0,02, isso dá 7.500 conto. Quer dizer então que vou ter pago aí no final aí de 20 prestações, R$ 7.500. Fechou? Determina o valor pago, total pago pela moto. Essa era a minha pergunta. Olha lá, determine o valor total pago pela moto. Valor pago pela moto, no quadro, R$ 7.500. Fechou? Beleza. Próximo passo, depois de ter visto esta videoaula e as demais sugeridas, os exercícios, são os exercícios aí que vocês irão resolver, que em breve estará disponível. Se já não está disponível, em breve estará disponível o link aí para a resolução de alguns poucos exercícios. Eu sei que vocês estão bem ocupados, né? Então, preparei poucos exercícios aí para vocês resolverem, só para treinar um pouquinho sobre esse assunto, né? E espero aí, mais uma vez, né? Espero aí que essa videoaula ajude aí para a galera aí que está um pouco com dificuldade em resolver as questões. Tranquilo? Qualquer coisa estou à disposição, né? Vocês têm aí o meu contato, então entre em contato comigo, não deixe dúvida para trás, né? Para resolver depois. E estudem bem para resolver os exercícios, né? Vejam bem as videoaulas para não ficar aí, ao chegar lá nos exercícios, sair chutando de qualquer maneira, né? Então, prestem atenção, façam as anotações que acho que é preciso aí para resolver bem os exercícios lá e resolver sabendo o que está fazendo, né? Fazer os exercícios realmente sabendo o que está fazendo, né? Tranquilo? Então aguardem aí as próximas orientações, aguardem aí as próximas videoaulas e um forte abraço e até a próxima.